Bom dia, meu nome é Marcelo Bom dia, meu nome é Júlia. e nós estamos estudando o livro Ídolos do Coração, Aprenda a Desejar Somente Deus, da autora Elise Fitzpatrick. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 9, Dispondo-se a Obedecer. Esse capítulo a autora vai novamente retomar a história de Maria, que já falamos alguns capítulos atrás, para questionar por que Maria escolheu a boa parte, né? Escolheu ficar com Jesus, escolheu ouvir dele, enquanto sua irmã ficou preocupada na cozinha, tentando servir, tentando agradar a Deus com seu serviço ali na cozinha, na casa, na arrumação, enquanto sua irmã simplesmente esteve com Jesus. E vamos discutir mais um pouco sobre isso nesse capítulo. A autora começa, então, falando de 3 eventos aqui que Maria realmente fez a grande escolha da boa parte. Então, quando ela se sentou, né, aos pés de Jesus, escutou, ouviu atentamente tudo que ele tinha para ensinar, enquanto sua irmã estava atarefada. Também, depois da morte de Lázaro, Maria se humilhou e caiu aos seus pés, chorando, com profunda tristeza. E também, na segunda parte, ela ungiu os pés de Jesus depois da ressurreição de Lázaro. Então, nós vemos na vida de Maria um grande desejo de adoração e vontade de se humilhar aos pés de Cristo. E o grande ponto que a autora vai tratar neste capítulo vai ser sobre a volição. E, primeiramente, o que é volição? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso nos últimos capítulos, mas a gente não chegou a explicar bem. Até porque nem eu entendia muito bem o que era volição também antes do livro, não sabia o significado dessa palavra. E a volição que a autora traz aqui é a parte do ser humano responsável pela tomada de decisões. Ou seja, aquilo dentro de nós que está disposto a tomar decisões, que toma as decisões. A gente já tratou no último capítulo que essa parte ela é influenciada pelos nossos sentimentos e desejos. Só que nesse capítulo especificamente vamos tratar da volição, que é tomada de decisão. Aquela famosa vontade própria ou força de vontade mesmo. Também deriva essa palavra voluntarioso ou voluntário, que a gente conhece também no nosso português. A própria autora traz aqui, a volição é a faculdade dentro de nós que decide se vamos tomar sorvete de baunilha ou de chocolate, se vamos ler a Bíblia ou assistir televisão. Então é isso, aquilo que nos motiva, que nos faz tomar decisões. A autora começa falando sobre a decisão de Adão e nos mostra que desde o começo da criação, desde o primeiro ser humano, nós já tínhamos a volição. Nós já tínhamos a capacidade de tomar decisões. Tanto que Adão tomou a decisão de se afastar de Deus, de pecar, de desrespeitar a Deus. E desde o começo também da Bíblia, sempre temos alguns versículos que falam sobre a nossa escolha, que inclusive a autora traz aqui, como Deuteronômio 30:19, que fala: portanto, escolhe a vida para que vivas. Então, desde sempre a gente já percebe que nós temos essa capacidade em nós de decisão, porém, com a chegada do pecado, ela foi deturpada. Então, exatamente, é evidente que Deus colocou essa vontade e essa escolha em nosso coração, e uma escolha de agradar a Ele ou realmente fazer o que o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade deseja ali, daquele prazer imediato, mesmo que breve. E aí a gente vai partir para uma parte bem reflexiva que a autora traz e refletindo um pouquinho das nossas escolhas de ano novo, por exemplo, né? Então, o que a gente faz no ano novo, naquele segundo dia ali do ano? Além de se recuperar de uma noite mal dormida, nós também colocamos metas, traçamos metas para o final do ano, para o novo ano que se inicia, na verdade. Nós cristãos, por exemplo, colocamos uma meta de ler a Bíblia toda naquele ano. Depois desse livro, talvez, de colocar Deus em primeiro lugar e tirar todos os nossos ídolos. Mas são essas escolhas que a autora vai trazer aqui e a gente vai refletir um pouquinho. Sim, essas promessas de ano novo, né? A gente geralmente fala, nossa, ano que vem eu sou uma pessoa melhor, vou fazer isso, vou fazer aquilo, no final das contas se perde, né? Sim. E isso é uma parte importante, porque a própria autora traz essa questão do se perder. Ela comenta aqui de uma história que aconteceu com ela, que ela se propôs a decorar uma passagem da Bíblia com os amigos dela, da igreja, com colegas da igreja. E ela fala que no começo estava indo bem, mas com o passar do tempo foi deixando cada vez mais de treinar, e no final das contas acabou não memorizando inteiro. E aí que vem o grande questionamento. Por que a gente tem o desejo de fazer o certo, porém a gente não consegue? A própria autora traz, eu queria decorar, eu queria fazer o que eu me propus, porém eu acabei não fazendo. Isso já aconteceu comigo também, eu imagino que acontece com você. Por que será que a nossa volição é rebelde, por assim dizer? A gente quer uma coisa, mas acaba não fazendo. Nossas escolhas e vontades acabam sempre pendendo para o nosso lado, para os nossos desejos egoístas, a autora traz.
E a autora ela vai trazer então que é evidente que sem a obra do Senhor, a obra de bondade do Senhor em nosso coração, somos exatamente iguais àqueles antigos da Bíblia, né, do Antigo Testamento, aquela história em que os israelitas falavam com suas bocas que sim, vamos servir ao Senhor, vamos obedecer. Mas depois, passava um tempo, eles acabavam se afastando do próprio Senhor e desobedecendo seus mandamentos. Então, por que a nossa volição é rebelde? É porque, na verdade, ela não é. Ela está fazendo aquilo que foi feita para fazer, tomar decisões. Mas o que acontece é que os nossos desejos e os nossos sentimentos já estão deturpados pelo pecado. Quando a gente fala que vai ser uma pessoa melhor, que vai estudar mais a Bíblia e não faz, não é porque a nossa vontade está defasada. É porque os nossos desejos internos estão sendo competidos com os desejos santos contra os desejos carnais. E como a gente é pecador, a gente muitas vezes acaba pendendo para o lado do pecado. Então o problema não é que a nossa vontade ou a nossa volição está perdida ali, está rebelde, não está fazendo o que a gente quer. É porque a gente diz uma coisa, mas na verdade no fundo do coração a gente deseja outra. Assim como aquela história dos fariseus e quando Jesus repreende eles. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está lá em Mateus 15:8. Nós também falamos com os nossos lábios. Sim, serviremos ao Senhor. Mas no final das contas, servimos a nós mesmos, escolhendo a nossa parte. E a pior parte disso é que quanto mais a gente peca, mais a gente dá preferência aos desejos da carne, mais habituado a gente fica, mais a nossa volição fica habituada ao pecado. Ou seja, quanto mais a gente peca, mais a gente se afasta de Deus, mais comum é pra gente, mais difícil é a gente perceber. A gente às vezes deseja fazer uma coisa boa, deseja ser melhor, deseja ser mais próximos de Deus, porém os nossos desejos carnais estão falando mais alto e nos afastando cada vez mais de agir conforme Deus nos ordena. A autora aqui traz então aquela expressão novamente de desejos divididos. Nós temos o desejo de agradar a Deus, mas também temos o desejo de cumprir a nossa própria vontade. E hoje, o que a autora tenta nos trazer à memória e tenta refletir conosco é justamente isso. Não só analisar as nossas ações, mas sim também os nossos pensamentos e desejos que cativam o nosso coração. Que é a partir dos nossos desejos que vamos então fazer isso ou aquilo. A autora até traz um exemplo que aconteceu com ela, já aconteceu comigo e também creio que já aconteceu com você também. Ela fala que às vezes a gente fala alguma coisa e se espanta com o que a gente falou, né? A gente fala, nossa, como que eu pude dizer uma coisa dessas? Como que eu pude falar algo assim? E aí a autora vai trabalhar aqui, que na verdade isso já eram pensamentos que estavam internos em nós, que a gente já tinha no nosso coração, mas a gente não expressava, né? Ficava lá dentro escondido. E aí quando a gente acaba expressando sem querer, a gente acaba ficando impressionado. Mas não deveria porque é algo que já está no nosso coração. Acho que até o que chamam de ato falho, né? Quando a gente tá pensando em alguma coisa que não quer falar e acaba falando. Escapuliu. É. E agora a autora vai trazer um pouquinho do livre-arbítrio, né? E vai comentar que eles, como americanos, né? Eles valorizam bastante a liberdade e esse direito de ter o que desejam e fazer realmente serem livres. E ela vai trazer um pouco do que é o livre-arbítrio, como que ela acha isso aqui e como ela traz no livro. Sim, é assunto polêmico, hein? E a autora, ela traz aqui esse ponto de livre-arbítrio, também não necessariamente que não somos livres ou que somos totalmente livres, mas o problema e a grande questão é que as nossas vontades, elas são livres para escolher entre o pecado ou não, mas os nossos desejos, sim, são decaídos. A nossa natureza pecaminosa, ela sempre vai pender para o pecado. E nós, como cristãos, realmente temos esse poder de escolha entre pecar ou, de fato, agradar o nosso Senhor. Sim, é assunto polêmico esse do livre-arbítrio, hein? Bom, mas é um assunto aí que já tá há mais de século sendo discutido, então não é a gente que vai terminar essa discussão agora. Fica aí da sua interpretação própria, cada um aí, quiser aprender mais sobre isso, estudar aí. Mas o que a autora traz para nós aqui no livro, ela até vem numa posição assim bem neutra, tenta não defender nenhum lado nem outro aí das grandes discussões do meio teológico. Mas o que ela quer trazer pra gente aqui, nessa parte do capítulo, é que a gente é livre para tomar as nossas decisões, por isso a gente tem responsabilidade sobre elas. Porém, por conta do nosso pecado, a gente sempre é inclinado a escolher os caminhos que não levam a Deus. E a única forma que a gente vai ter uma plena capacidade de escolher a Deus e renunciar aos nossos desejos carnais, aos nossos desejos pecaminosos, é através da própria intervenção de Deus, através do Espírito Santo, que entra nas nossas vidas e muda o nosso coração. A gente tenha pelo menos a capacidade de escolher a Deus e não fique refém totalmente do pecado. Paulo escreve, né,
que a velha natureza pecaminosa dentro de nós é totalmente contrária a Deus. Ela nunca obedeceu à lei e nunca obedecerá por si mesma. Nós, sem realmente o sacrifício de Cristo na cruz, éramos totalmente contrários a Deus. Então, isso está lá em Romanos 8:7. E aqui a autora também traz um exemplo para os incrédulos. Eles não têm o poder de escolha entre crer e adorar a Deus, nem viver, né, em retidão, mas eles escolhem livremente seguir o seu próprio coração e assim pecando. Sim, a única opção que eles têm é pecar porque eles ainda não têm Deus no coração que vai permitir que eles escolham a Deus. Sem Deus estar em nós, a gente não tem a capacidade de escolher Ele. Só quando o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, que a gente passa a ter a capacidade de servir e agradar a Deus. Mesmo que o não cristão tente fazer coisas boas, busque fazer boas obras, vai ser fútil porque sem Deus no coração ele só vai estar servindo a Ele mesmo, só vai estar querendo agradar a Ele mesmo. Faz o bem por Ele e não porque é bom. Já nós cristãos passamos a ter essa liberdade. Nós não somos mais escravos do pecado como antes de sermos salvos. Nós estamos no reino da luz, da maravilhosa luz. É isso que Jesus nos deu a partir da cruz. Nós recebemos um novo coração e agora temos essas duas possibilidades: poder pecar ou não, escolhendo livremente. Mas ainda assim não é uma coisa fácil, não é mesmo? O próprio Paulo diz lá em Romanos 7, do 15 ao 18: Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer bem está em mim, mas não o realizá-lo. Que Paulo mostra exatamente como que é a nossa batalha interior que a gente vive diariamente, né? De saber o que é certo, desejar fazer o certo, mas muitas vezes ser vencido pelo pecado e acabar fazendo aquilo que a gente não quer, acabar não servindo a Deus da maneira que a gente gostaria. E o problema, então, realmente não está em termos mais ou menos força de vontade para fazermos o certo, mas simplesmente mudarmos os nossos pensamentos, colocarmos novos desejos e novas vontades em nosso coração. É aquela famosa frase de despojar e revestir. Tirar a nossa natureza velha, nos nossos desejos e pensamentos velhos, e trocar por desejos realmente voltados para o Senhor. E também depender totalmente da graça dele para nos moldar. E um ponto que a autora trabalha bastante também nesse capítulo é sobre sempre termos na nossa mente, na nossa memória ali, sempre relembrar que Deus nos ama. Deus sofreu por nós, pagou os nossos pecados na cruz e nós já fomos perdoados. E isso é um motivo de deixar a gente mais grato, né? De relembrar do sacrifício que Deus fez por nós, lembrar do amor que Deus tem por nós. E que isso nos ajude a sempre estar mais próximo dele. Saber tudo que ele fez por nós, saber que ele ainda nos ama, ainda faz muitas coisas por nós ainda hoje, deve ser um grande motivo em nós para que a gente possa cada vez mais servir a ele e nos afastar daquilo que não agrada a ele, que é o pecado. Em Filipenses 2:13, aquele famoso versículo, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a gente também tem como a nossa única esperança a própria vontade de Deus e a própria obra do Senhor. É Ele quem vai continuar a realizar em nós tudo o que Ele deseja. É Ele que devemos depender também para uma transformação do nosso interior. Claro, é Deus trabalhando em nós e nós também trabalhando para mudarmos os nossos pensamentos e termos as nossas escolhas voltadas para o Senhor, lembrando que nós já somos amados por Ele e fomos perdoados na cruz. O maior desejo de Deus é que sejamos transformados. Basta nós querermos, né? Porque Deus fará o possível por nós. Porém, Ele não nos obrigará. Basta nós querermos, pedirmos a ajuda de Deus e Ele nos ajudará. E por fim, aqui no capítulo, a autora vai retomar novamente sobre a excelente escolha de Maria. A partir de tudo isso, né, a gente já pode entender melhor o porquê que Maria escolheu isso. Talvez não necessariamente porque ela fosse uma super mulher, porque ela tinha uma grande força de vontade, uma grande autodisciplina, que era uma mulher santa e tudo mais, mas sim porque ela lutou ali contra os seus desejos carnais, lutou contra o seu pecado e escolheu amar a Deus, escolheu estar ali com Ele, escolheu ouvi-lo e não se distrair com as outras coisas do mundo. Então, devemos realmente depender da graça de Deus soberana. Se não for isso, se não dependermos da graça do Senhor e da vontade soberana do próprio Deus, nós viveremos uma vida condenada de constante comparação e derrota, não sempre recaindo nos mesmos pecados, recaindo em querer fazer algo e não conseguir. Mas quando a gente confia no próprio Senhor, Ele purifica também os nossos desejos, não somente as nossas ações. Isso vai nos levar, então, a ansiar
por ele, pelo nosso Senhor, acima de qualquer outra coisa. Do mesmo jeito que o Senhor dirigiu ali o coração de Maria a escolher aquela boa parte. A autora, por fim, traz também aquele versículo famoso de Provérbios 21, onde diz que até o coração do rei, onde na sociedade antiga era o super-homem, entre aspas, era aquele que tinha o poder de escolha maior entre todos, era dirigido também pelo Senhor. O Senhor pode dirigir o coração do rei. Então, se colocamos as nossas escolhas no altar do Senhor, Ele também poderá nos dirigir para adorá-lo de uma forma melhor. E gostaria de finalizar esse capítulo aqui da mesma forma que a autora finaliza. Mas nem mesmo a autoridade de um rei significa coisa alguma quando se trata da escolha soberana de Deus. Da mesma forma que Deus dirige o coração de homens poderosos, pode dirigir seu coração para adorá-lo. Portanto, descanse nele e alegre-se em seu grande amor e em seu poder eficaz. Ele é capaz de realizar a obra completa em sua vida. Em vez de adorarmos Maria e outros que admiramos na Bíblia, podemos adorar a Deus de todo o coração e lhe dizer: Ele é muito bom, quero amá-lo como ele me ama.